Imagina a cena. Uma ilha isolada, brutalmente cortada do resto do mundo. As águas escuras e revoltas do oceano batem com uma violência absurda contra as rochas afiadas. O vento sopra com aquela força que parece carregar segredos antigos, sabe? Avisando que uma tempestade implacável está se aproximando. Exatamente. E, caminhando em direção a uma mansão imponente, totalmente silenciosa, temos 10 estranhos. 10 pessoas que não fazem a menor ideia de que estão marchando passo a passo, direto para uma armadilha perfeita. Nossa, sim. Não tem marco de resgate, não tem telefone, não tem comunicação com o continente. É só o isolamento absoluto, o barulho ensurdecedor do mar e a sombra de algo terrível que está prestes a acontecer. É a construção do pesadelo perfeito. E assim, o momento histórico torna tudo ainda mais claustrofóbico. Nós estamos falando de uma trama concebida lá em 1939. O mundo inteiro estava ali à beira do abismo da Segunda Guerra Mundial, respirando essa atmosfera de paranoia, de destruição iminente. O clima de tensão já estava no ar antes mesmo de abrirem o livro. Sem dúvida. E o objetivo da nossa jornada profunda de hoje não é só desvendar a mecânica desse mistério brilhante. A nossa missão, para quem acompanha esta jornada conosco, é descer aos recantos mais sombrios da moralidade humana. A gente quer agir quase como arqueólogos da mente. Arqueólogos da mente, gostei desse termo. É para entender, de forma bem crua e visceral, como a sanidade simplesmente se desintegra quando uma pessoa é encurralada, sem ter para onde fugir, sendo forçada a olhar diretamente para os próprios fantasmas. E é exatamente por isso que essa obra redefiniu tudo que a gente sabe sobre tensão narrativa. Mas olha, o que quase ninguém sabe é que o verdadeiro terror dessa narrativa não reside no espetáculo das mortes em si. Não, de jeito nenhum. O horror genuíno, aquele que gela a espinha de verdade e faz o coração bater mais rápido, tá na culpa invisível que une esses 10 estranhos. É um detalhe psicológico muito denso. Fica ali, pulsando nas entrelinhas e muitas vezes é esquecido frente ao brilhantismo do enigma do quarto fechado. E é essa culpa o verdadeiro motor de toda a escuridão que vai se desenrolar naquela ilha. E para entender a genialidade dessa armadilha, a gente precisa olhar para a isca. Tudo começa com uma ilusão de normalidade que chega a ser cruel de tão banal. É muito banal. São 10 pessoas, indivíduos com vidas aparentemente super comuns e respeitáveis, recebendo cartinhas convidando para a famosa ilha lá na costa da Inglaterra. E o mais genial, aqui, o que mostra o nível absurdo de cinismo do arquiteto de tudo isso, é o nome no convite. Os anfitriões assinam como U.N. Owen. Se a gente fala isso rápido em inglês, soa exatamente como unknown. Unknown, ou seja, desconhecido. Desconhecido. É um deboche literal na cara das vítimas. Eles foram atraídos pelo senhor desconhecido. Mas sabe o que me fascina nessa parte inicial? Como ninguém percebeu isso antes. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade hoje, aceitar um convite de um total desconhecido para passar um fim de semana numa rocha no meio do mar. É impensável hoje em dia. Totalmente mal temos coragem de ir a um churrasco de alguém que não conhecemos direito. Imaginem para uma ilha sem sinal nenhum, como a paranoia não bateu antes mesmo de eles entrarem no barco. Que a ganância e a vaidade são anestésicos muito poderosos. É fascinante observar a vulnerabilidade humana nesse ponto. Eles simplesmente não questionam porque o convite afaga o ego ou resolve algum problema muito imediato deles. A conveniência fala mais alto, né? Fala muito mais alto. Alguns ali acreditam que estão indo para um novo trabalho super bem remunerado, outros estão buscando um descanso de luxo totalmente gratuito e outros acham que vão reencontrar velhos membros da alta sociedade. É uma cegueira voluntária. Eles aceitaram a jornada para o isolamento, se entregando ao carrasco sem que ele precisasse mover um dedo. Ele não usou força em nenhum momento para arrastar ninguém até lá. E o detalhe mais arrepiante é o momento da chegada. Aquele banho de água fria disfarçado de hospitalidade. Quando eles desembarcam na ilha e a tempestade já começa a dar as caras no horizonte, eles descobrem que os anfitriões simplesmente não estão lá. Os tais senhores Owen não existem no local. Exato. A casa é enorme, imponente, luxuosa, mas é guardada só por 2 empregados recém-contratados. Um mordomo e uma governanta. E o pior, os empregados também nunca viram os patrões. É o cenário perfeito para o desespero.
10 pessoas isoladas aguardando alguém que não vai chegar. E a ilusão de controle deles ainda está intacta nessa hora. Eles ainda acham que são donos da situação, mas a atmosfera já começa a pesar de um jeito sufocante. E essa ilusão de controle é justamente o que torna a queda tão devastadora. O que acontece logo na sequência é um retrato perfeito de como o ser humano reage quando o chão some debaixo dos pés. E o ponto de virada dramático não acontece num porão escuro ou assustador. Acontece no auge da civilidade. O primeiro jantar. Perfeição inquestionável. Os cristais estão ali, brilhando sobre a luz, a prataria impecável, as pessoas vestidas a rigor, bebendo vinho, fumando charutos. Tudo exala classe e arrogância. É a alta sociedade britânica no seu momento mais seguro. Até que, de repente, o som de uma gravação ecoa pela sala. Alguém ligou um gramofone. E não é uma musiquinha suave tocando ao fundo. É uma voz fria. Uma voz fria, mecânica, quase formal e implacável. Essa voz acusa, nominalmente, chamando cada um pelo nome completo, de ter cometido um crime terrível no passado. Crimes cruéis, crimes covardes e o mais chocante de tudo, crimes que a lei nunca conseguiu punir. E a gente não está falando de criminosos comuns que deixam digitais na cena do crime, né? A gravação descreve atos de negligência letal e abusos repulsivos de poder. A gente tem um médico que operou uma paciente estando completamente embriagado e matou ela na mesa de cirurgia. Tem a governanta também. Sim, a governanta que deixou uma criança sob os cuidados dela se afogar, só para que o amante dela herdasse a fortuna da família. A gente tem um general que mandou o amante da esposa para uma missão suicida na guerra. E um juiz que manipulou um júri para condenar um homem à morte. Mas, peraí. Como atos tão destrutivos assim passam impunes? Essa é a grande questão que fica martelando. Como um médico mata alguém na mesa de cirurgia e continua clinicando no dia seguinte? Como um juiz faz uma coisa dessas e continua usando a toga sem que ninguém fale nada? Essa é a crítica social afiada que a obra faz e que muitas vezes passa batida para o grande público. A história oficial, aquela escrita pelos sistemas de poder, pelas convenções da época, tem uma tendência muito terrível a apagar os rastros de quem tem privilégios. A famosa varrido para debaixo do tapete. Exatamente. A estrutura de classes britânica protegia os seus. O hospital encobriu o médico para evitar um escândalo institucional. O exército não questionou a ordem do general porque mortes na guerra são só estatísticas frias. O sistema judiciário confia cegamente na figura inquestionável do juiz. Esses 10 convidados habitaram justamente essas sombras. Aqueles pontos cegos onde a lei tradicional não alcança. Perfeito. E é aí que o comportamento humano se revela na forma mais crua. Quando a gravação termina, o que a gente vê na sala não é confissão, não é arrependimento, é uma explosão de negação desesperada. As justificativas esfarrapadas começam a jorrar por todos os lados daquela sala de jantar. É um festival de foi um acidente, eu estava apenas cumprindo meu dever, a culpa não foi minha de jeito nenhum. Eles tentam a todo custo colar os cacos da própria fachada moral, para que os outros ali na sala não vejam eles como monstros. É um instinto de autopreservação batendo de frente com a verdade nua e crua. Mas a emoção profunda dessa cena nos obriga a lembrar de algo vital. A importância de não deixar que o sofrimento causado por essas omissões se perca na memória. A dor que essas 10 pessoas causaram, as vidas que elas ceifaram indiretamente, foram esquecidas pelo mundo, foram arquivadas em gavetas empoeiradas. Mas não foram esquecidas por quem preparou a gravação. Não mesmo. Aquele gramofone é, na verdade, a voz das vítimas silenciadas exigindo ser ouvidas. E para transformar esse choque psicológico num verdadeiro palco macabro, a autora coloca elementos visuais ali no ambiente que dão o tom do pesadelo. Bem no centro daquela mesa luxuosa de jantar, tem um objeto muito curioso. 10 pequenas estatuetas. Inofensivas à primeira vista. Parecem só decoração. Parecem. E emoldurado na parede de cada quarto daquela casa, tem um poema infantil, um poema super simples sobre 10 personagens que vão morrendo. Um a um, de formas variadas e bem inusitadas. O que parecia só uma decoração peculiar,
rapidamente se torna o relógio da morte. Porque o horror não fica só na ameaça verbal, na acusação. A primeira morte ocorre logo ali, minutos depois do gramofone tocar. Um dos convidados, que é aquele jovem irresponsável que atropelou 2 crianças no passado, ele simplesmente toma um gole da bebida dele, engasga e cai morto. Envenenamento. Envenenamento. O choque paralisa todo mundo. A civilidade acaba ali mesmo, no chão da sala de jantar. E o detalhe que transforma esse medo em terror absoluto, aquele terror de prender a respiração, acontece logo na sequência. Quando eles olham para o centro da mesa, percebem que uma das 10 estatuetas desapareceu. Ficaram 9. Ficaram 9. A contagem regressiva começou de verdade. É o início de uma macabra coreografia e, para quem estuda o comportamento humano, a reação a isso é um misto de fascínio e repulsa. A gente não está lidando com um assassino em fúria, com um maníaco correndo pelos corredores da mansão com um machado na mão. Não tem gritaria descontrolada do lado dele. Não! É uma mente metódica. Existe uma estrutura muito rigorosa, uma matemática sádica nessa carnificina toda. E aqui eu proponho um exercício de imaginação para quem nos escuta. Pensem na tortura psicológica profunda que é saber que o assassino está seguindo regras estritas ditadas por versinhos de crianças. Essa justaposição é simplesmente brilhante. A inocência de um poema infantil contrastando com a brutalidade muito fria de um assassinato transforma a casa inteira num labirinto mental de onde não tem escapatória. 10, 9, 8. Cada estatueta que some é um pedaço da sanidade deles que vai junto pro ralo. Porque a inevitabilidade das mortes retira qualquer esperança. Eles sabem que o poema dita o próximo passo. A próxima estrofe fala de alguém que dormiu demais. E no dia seguinte, adivinha, a governanta não acorda. Tá morta na cama. Não há absolutamente nada que possa quebrar essa corrente. É um nível de tortura em que a pessoa passa a antecipar a própria morte, tentando decifrar uma rima boba. Mas aí entra a questão prática. Algo que qualquer um no lugar deles faria numa situação dessas. A gente pensa, espera aí, são várias pessoas. A maioria são homens jovens ou de meia idade, saudáveis, fortes. Por que não simplesmente se trancar nos quartos, bloquear as portas com os móveis e esperar a tempestade passar ou o resgate chegar de manhã? Como a paranoia impede um raciocínio lógico tão básico? Essa é a grande sacada do isolamento. Eles tentam ser lógicos no começo. Nas primeiras horas, os homens ali se reúnem, formam uma aliança temporária e decidem vasculhar a ilha inteira. Eles procuram em cada caverna, atrás de cada rocha batida pelo mar, em cada armário escuro da mansão. Eles querem achar o tal Sr. Owen, escondido de qualquer jeito. Querem muito. Mas a genialidade brutal do assassino se revela quando a busca termina. Eles vasculham o último centímetro quadrado daquela ilha e chegam a uma conclusão aterrorizante. Não há mais ninguém ali. Ninguém chegou de barco durante a noite, ninguém está escondido no porão ou no sótão. A tempestade lá fora está castigando as janelas, as ondas violentas impedem qualquer ideia de fuga a nado. E aí, a ficha cai com o peso de uma bigorna. O assassino é um deles. Tá ali, no meio do grupo. Tá comendo na mesma mesa, olhando nos olhos, fingindo tremer de medo junto com os outros. E é aí, nesse exato momento, que a barricada mental desmorona de vez. Como alguém se tranca num quarto com outra pessoa em quem não pode confiar. Como alguém tem coragem de beber um simples copo d'água na cozinha. A paranoia atua como um ácido corrosivo mesmo. O medo faz com que eles desconfiem de cada movimento, de cada respiração do colega ao lado. O inferno são os outros, literalmente. Literalmente. Mas o que é verdadeiramente perturbador, e aqui entra a genialidade literária e psicológica enorme da Agatha Christie, é que a pressão rompe tanto o tecido da realidade deles que eles passam a desconfiar da própria mente. Explica isso melhor. Como eles chegam a duvidar de si mesmos num nível tão profundo? Em vez da gente apenas dizer que a culpa os devorou, vamos olhar para o que acontece na prática, usando os próprios personagens como estudo de caso. Peguemos de novo a governanta, a Vera Clayton. Ela permitiu que um menino morresse afogado no passado
para beneficiar o homem que ela amava. Um crime terrível e bem silencioso. Muito. E conforme os dias vão passando na ilha e a tensão sobe a níveis insuportáveis, o simples cheiro da maresia, o som das ondas batendo nas pedras lá fora, começa a enlouquecê-la. Ela começa a ter alucinações de que a alga molhada encostando nela é, na verdade, a mão fria da criança morta puxando ela para o fundo do mar. O assassino nem precisou encostar uma faca nela. Ele usou a própria memória da Vera como arma letal. Nossa, isso é de uma crueldade poética muito intensa mesmo. A culpa, aquela que foi empurrada para o fundo da consciência durante anos, que foi super encoberta por mentiras sociais, desperta e cobra a conta com juros. Exato. E por outro lado, a gente tem personagens como o mercenário, o Philip Lombard. Ele representa o extremo oposto disso. Ele não sente culpa absolutamente nenhuma por ter deixado nativos morrerem de fome no passado. Ele até abraça a sociopatia como um escudo. Se acha intocável. Ele acha que está no controle do jogo. Acha, mas até mesmo a confiança cega dele é desmantelada pela inteligência superior do assassino. A moral humana, que parecia tão sólida lá na civilização, com chás da tarde, tribunais, se revela uma estrutura de papel machê diante da morte iminente. O verniz de civilidade simplesmente derrete. Antes mesmo do assassino físico desferir o golpe de misericórdia, o carrasco interno de cada um já fez a maior parte do trabalho sujo. A punição psicológica é tão perfeitamente desenhada ali que, em certo ponto, a morte física parece se tornar quase um alívio para a tortura mental que eles estão sofrendo. É um alívio para a paranoia. Sim, isso nos leva direto ao núcleo, ao coração pulsante desse horror todo. A mente do mentor. A genialidade perversa por trás de um enigma que, ao longo do tempo, parece impossível de ser resolvido de forma racional. Esse assassino, ele não é um lunático correndo sem rumo. É alguém movido por uma crença inabalável, uma convicção assustadora de que está executando, preste atenção, uma justiça impecável. E é isso que torna a obra tão atemporal. O assassino utiliza a culpa inegável daquelas pessoas como critério absoluto de seleção para o jogo. Ele olha para a sociedade e enxerga que a lei tradicional é absurdamente falha. Os tribunais, a polícia, as investigações, todos esses sistemas deixaram buracos imensos por onde os poderosos e os espertos escaparam. Eles escorregaram pelas falhas do sistema. Sim, então esse mentor se levanta no escuro para punir exclusivamente aqueles cujas falhas morais saíram impunes da justiça dos homens. É uma mente que orquestra a morte não por um prazer sádico puro e simples de ver sangue, mas como quem limpa o mundo de uma sujeira ignorada. Esse mentor se vê como um anticorpo destruindo uma doença. Olha, isso muda completamente como vemos o passado e a forma como entendemos a própria estrutura de julgamento da nossa sociedade hoje. Profundamente. Porque nos encosta na parede e nos obriga a reescrever a nossa perspectiva sobre o que é de fato a verdadeira justiça. Quem é o verdadeiro monstro ali na ilha? São aqueles convidados que no passado cometeram crimes velados, que fecharam os olhos, que foram omissos e permitiram que inocentes morressem só para proteger o próprio conforto e o estado social deles? O monstro maior é aquele que se ergue no presente como o juiz supremo e implacável, brincando de Deus, usurpando o direito de decidir quem vive e quem morre num espetáculo teatral de terror. Essa é a pergunta que não quer calar. É um abismo moral vertiginoso. A obra empurra quem está observando de fora direto para a beirada desse precipício. A gente é forçado a encarar o que acontece quando a impunidade prolongada e a corrupção da vida cruzam o caminho de um vingador metódico. Alguém que não tem absolutamente mais nada a perder. A linha que separa a justiça absoluta da loucura homicida desaparece completamente na neblina espessa daquela ilha. Não tem herói nessa história. E é justamente a ausência de um detetive heróico, sabe, de um salvador que vai chegar no último minuto, chutar a porta para explicar tudo e prender o bandido, que eleva essa narrativa a um patamar único na literatura. Não tem o Poirot ali, não tem o Sherlock Holmes para restabelecer a ordem e dar aquele conforto no final. A desordem vence, a morte vence. E que debate formidável que isso gera, né? Não é à toa que a gente está falando de uma grandeza inesquecível.
um marco real na cultura humana. Este épico não apenas moldou o gênero policial e inventou aquele formato do grupo isolado sendo eliminado um a um, mas se tornou o romance de mistério mais vendido de toda a história. Mais de 100 milhões de cópias. 100 milhões de cópias espalhadas pelo mundo. Foi adaptado incansavelmente para o cinema, para os palcos de teatro, para minisséries de televisão. E o sucesso astronômico dessa obra, essa força que atravessa tantas gerações, não se deve apenas ao fato de ser um quebra-cabeça genial sobre como o assassino cometeu os crimes numa casa trancada por dentro. Até porque, com o passar do tempo na casa, fica muito claro que não vai haver sobreviventes. A solução do enigma quase deixa de ser o principal foco emocional de quem acompanha, porque a jornada em si de degradação é esmagadora. A verdadeira lição, aquele ensinamento mais profundo que fica cravado na nossa memória e que educa as nossas próprias emoções, é sobre o peso inegável da culpa e a fragilidade monstruosa que existe dentro do ser humano. A máscara cai. Totalmente. A obra escancara como somos todos, no fundo, construídos sobre alicerces morais que podem ruir sob a pressão certa. O mistério todo, as estatuetas, o poema infantil, a tempestade, tudo isso é só o veículo. O destino final é o espelho que reflete as partes mais obscuras de nós mesmos. É uma viagem que ensina olhando para dentro, não apenas para o exterior do quebra-cabeça. E para coroar essa descida aos abismos da mente hoje, a gente vai plantar uma última semente de inquietação para quem nos escuta. Uma reflexão bem instigante que transcende as paredes daquela mansão fria e as sombras do ano de 1939. Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos. Imagine nosso mundo atual, cheio de aparências, milimetricamente polidas nas redes sociais, todo mundo cheio de reputações blindadas na internet. Se hoje à noite, no meio do jantar, o som estático de uma gravação começasse a tocar na sala de jantar de qualquer pessoa comum, ecoando pelas paredes de uma casa perfeitamente normal. E essa voz mecânica revelasse, com precisão cirúrgica, os segredos mais profundos, as omissões esquecidas e os atalhos cruéis que cada um ali tomou e que prejudicaram alguém pelo caminho. Quantos nessa nossa sociedade atual conseguiriam manter intacta a própria máscara da inocência? É forte. Quantos sentariam àquela mesa, ouvindo os seus piores e mais secretos momentos ecoarem em alto e bom som, e ainda assim conseguiriam olhar para os lados com a consciência limpa e as mãos firmes? Fica essa sombra pairando no ar para nossa audiência, é um convite a uma reflexão muito profunda. Fica o questionamento. Funciona como um segredo silencioso, íntimo e incômodo que a gente acabou de descobrir sobre nós mesmos. E sobre o tempo impiedoso que, no fim das contas, a tudo assiste e nada, absolutamente nada, esquece.